Bien, buenos días a todos. Darles la bienvenida a nuestra sesión de divulgación. Si prefieren y si puedo hablar também em português para que nos entendam todos. Bons dias a todos. Estamos aqui na nossa sessão de divulgação do nosso projeto SIAC, da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana. Projeto que também está inserido ao abrigo do Portugal Connect e mais tarde o Sr. Engenheiro terá com certeza a oportunidade de explicar todos estes pormenores. Como início da sessão, vamos talvez agora ter a oportunidade de observar um vídeo que o Secretário de Estado de Internacionalização, o Dr. Eurico Brilhante Dias, teve a oportunidade de nos endereçar e pedi agora ao João que o passasse, por favor. Bom dia, meus caros amigos. É com gosto que me junto a esta iniciativa e a esta visita dos nossos amigos do México. Deixem-me dar umas palavras em espanhol para depois, então, continuarmos em portugués. Bienvenidos, queridos amigos. Es un placer estar con vosotros, aunque de una forma digital. Y bienvenidos además porque creo que Portugal y México tienen muchas cosas en común y tenemos mucho trabajo para hacer también los dos países y las empresas de los dos países. El sector automotriz, el sector del coche es un sector muy fuerte en Portugal. Las empresas portuguesas están muy preparadas para responder a las demandas de diferentes cadenas de suministros y además hay algunas, por lo menos, que ya están invirtiendo en México. Por eso, bienvenidos. Sé que tienen una agenda muy completa y quiero daros de aquí una bienvenida especial, queriendo, claro, estar con vosotros más tarde en México para seguir este trabajo. Meus caros amigos, agora em português, e para as empresas portuguesas e para os meus amigos da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana e em particular também da Cefamol. Este trabalho com o México é um trabalho muito importante que temos que continuar a fazer de forma empenhada e focada, não só no setor automóvel, também noutros setores, como o setor aeronáutico em particular. Acredito vivamente que o México, pela relação de proximidade que tem com a União Europeia, pela possibilidade de muito proximamente virmos a ratificar um acordo comercial ou a modernização do acordo comercial entre a União Europeia e o México, nós vamos ter as condições para melhorar não só as exportações, mas também o quadro de investimento estrangeiro no México. O novo acordo no quadro da América do Norte trouxe também novas oportunidades para investir e exportar dentro da América do Norte, em particular para a indústria automóvel dos Estados Unidos da América, e esse conjunto de oportunidades deve ser analisado pelas empresas portuguesas. Devo dizer que muito proximamente estava prevista uma ida do Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros e de mim própria ao México. Um país onde já estive, onde deixámos uma bela pegada com a participação portuguesa na Feira do Livro de Guadalajara, em que estivemos na cidade do México, num país onde temos investimento português, em particular no setor energético, o caso da EDP, mas também da Mota-Engil, no quadro da construção civil e das grandes obras públicas, como é o caso da linha do metro em Guadalajara, e por isso eu acredito vivamente que esta proximidade cultural de um país ibero-americano com Portugal é uma proximidade que vai valer novos projetos para os dois países. O México é um parceiro económico, às vezes, relativamente escondido. Escondido no sentido em que, muitas vezes, os investimentos mexicanos em Portugal são, de alguma forma, ocultados pela triangulação entre a economia portuguesa, naturalmente, a economia mexicana, mas com um vértice no meio, que é a economia espanhola. Ora, esse vértice muitas vezes é útil, outras vezes é perfeitamente desnecessário. E temos que construir essas pontes com o México, investindo numa relação económica que tem na base uma relação política e diplomática de excelência. Por isso, acredito que os passos dados pela Câmara de Comércio e pela Cefamol, passos aos quais me associo com regozijo, são passos no caminho certo. E espero que esta visita dos nossos amigos do México seja uma visita bem sucedida. O conjunto de atividades, tive a oportunidade de ver o programa, o conjunto de atividades é um conjunto de atividades muito interessante,
em pontos diferentes do país, mas, acima de tudo, com uma proximidade às empresas de moldes na Marinha Grande, onde estão e onde vão conhecer seguramente do melhor que temos. Outra vez em espanhol, queridos amigos, ahora para despedirme, deseando unos días muy buenos en Portugal, en este otoño europeo, en este otoño tranquilo que tenemos en Portugal, esperando que las visitas sean visitas que puedan añadir valor a aquello que vosotros ya conocéis de la economía portuguesa y además que encontréis en Portugal el socio siempre de brazos abiertos para acogeros aquí en nuestro país. Un saludo muy especial desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, un saludo de aquellos que tienen siempre un puente abierto entre Portugal y México. Buenos días. Um saludo também para si, Sr. Secretário de Estado de Internacionalização, se nos estiver a ver. E agora convido aqui a juntar-se à mesa o Engenheiro Miguel Gomes da Costa, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana, Sua Excelência o Embaixador Herman Aschentrup Toledo e o Secretário-Geral da Cefamol, Dr. Manuel Oliveira. Muito obrigado. Ora, bom dia a todos. Muito obrigado por terem vindo e estarem aqui connosco nesta sessão de apresentação do nosso projeto SIAC Internacionalização. Eu queria, como calculam, começar por agradecer ao CENTIF, nosso anfitrião neste belo anfiteatro, na pessoa do Secretário-Geral da Cefamol, Dr. Manuel Oliveira, aqui connosco, a colaboração que tem prestado à Câmara, designadamente na organização desta sessão e do nosso projeto SIAC. Cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Embaixador do México em Portugal, que nos acompanha nesta missão e neste nosso projeto. Muito obrigado. Agradecer a presença dos presidentes das 3 associações empresariais mexicanas aqui presentes e das portuguesas, que nos dão o prazer de participar na mesa redonda do programa que iremos ter a seguir. E também a participação nessa mesa redonda também do diretor editorial da revista Modern Machine Shop México, que é o líder informativo do setor metalomecânico no México. E ainda a presença por videochamada do presidente da Rede Nacional de la Indústria Automotriz, que nos fará uma apresentação do cluster automotriz de Nova Lyon, com quem o CENTIF mantém antiga colaboração. E, naturalmente, queria agradecer a presença dos membros da Câmara aqui presentes e dos representantes das empresas que nos acompanham nesta nossa missão. Eu estou falando em português, mas espero despacio para que os nossos amigos mexicanos me possam compreender melhor que o meu portunhol, que não é tão bom como o português, naturalmente. E dizer-vos que esta é a nossa primeira sessão presencial do projeto SIAC Internacionalização, no âmbito do Portugal 2020, da nossa Câmara, e que tem como objetivo principal apoiar a divulgação da tecnologia portuguesa dos setores dos moldes, máquinas, ferramentas para a indústria e dos plásticos no grande mercado mexicano. E queria também dizer-vos do nosso prazer e interesse em que esta sessão esteja incluída na importante Semana dos Moldes, que decorre precisamente esta semana, aqui na Marinha Grande, em organização conjunta do CENTIF e da Cefamol. Com o arranque deste projeto, nós comemoramos este ano os 17 anos de existência da nossa Câmara. Tenho aqui o prazer de ter comigo um dos cofundadores, o nosso vice-presidente Jorge Artesada, que me lembra naqueles longínquos 17 anos termos colaborado na criação da nossa Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana. E este projeto surge na sequência de 3 projetos de internacionalização conjuntos que realizamos
entre 2014 e 2018, e onde levámos ao México 40 empresas de vários setores industriais. E no projeto, em 2018, trouxemos a Portugal a maior comitiva de empresários mexicanos que alguma vez nos visitou. Esta atividade, portanto, como calculam, é bem demonstrativa do nosso empenhamento e interesse em aprofundar as relações comerciais com a grande economia mexicana. E trata-se, na verdade, de uma grande economia. Um PIB superior a $1 trilhão. O México está hoje entre as 15 maiores economias do mundo. É o 10º maior exportador do mundo, com um volume de exportações de um número para nós inacreditável, 418 mil milhões de dólares, quase 2 vezes o PIB português. É o 7º produtor mundial de automóveis ligeiros em 2020, produziu mais de 3 milhões de automóveis em 2020 e, só para terem uma ideia, a nossa Auto Europa não chegou a comemorar os 1.000 milhões de euros de trocas comerciais entre Portugal e o México. Nesta sessão, iremos também apresentar pela primeira vez 2 ações importantes do nosso projeto. Uma delas, as principais linhas de um estudo sobre a caracterização empresarial e potencialidades do mercado mexicano e mercados via México, e um guia do exportador e de boas práticas comerciais para a internacionalização das empresas portuguesas no mercado mexicano. A apresentação que será feita pelo Dr. Pedro Neto, do Grupo Moneris, grupo que colabora connosco neste projeto. E vamos também apresentar aqui uma novidade, dado que apresentaremos também pela primeira vez 2 plataformas digitais, uma de promoção internacional e outra que esperamos que venha a ter relevância efetiva no pós-projeto, uma plataforma transacional marketplace para o México, entre as empresas portuguesas e mexicanas. A apresentação que será feita pela doutora Elsa José Gomes, da empresa Vortal, que também colabora connosco neste projeto. Queria ainda referir-vos, e para nós é muito importante, que no âmbito deste projeto de internacionalização, que se estenderá até outubro de 2022, iremos estar presentes em 2 importantes feiras no México. A Expo Manufatura, na cidade de Monterrey, em fevereiro de 2022, e a Plastimagem, na cidade do México, em março de 2022. Portanto, será, digamos, a segunda vez que a Câmara está presente em feiras no México e estamos realmente muito empenhados em que a nossa presença nestas 2 grandes feiras possa realmente ajudar a divulgar os objetivos do nosso projeto. Por último, ainda em 2022, realizaremos uma segunda missão de empresários mexicanos a Portugal e fecharemos o nosso projeto com 4 sessões de disseminação dos resultados e as vantagens de acesso às plataformas digitais. E queria terminar realçando a importância e o prazer de podermos contar hoje, nesta sessão, com a presença da comitiva mexicana que nos visita. Trata-se de uma das mais importantes missões empresariais mexicanas a Portugal, não só pela relevância dos setores industriais aqui representados, mas também por estarem, passo o pleonasmo, representadas pelos seus presidentes das suas associações. E também a presença, para nós importante, do diretor editorial da revista Líder de Informação do setor metalomecânico no México, constitui de certeza uma mais-valia a presença de Eduardo Tovar entre nós, no sentido da divulgação deste nosso projeto nos meios de informação mexicanos. E termino na expectativa de, com sinceros votos, de que os resultados desta sessão contribuam para mais informações e conclusões das relações económicas entre Portugal e o México. Espero que elas, como dizia o Sr. Secretário de Estado, ajudem a alargar as relações económicas existentes entre as empresas portuguesas e, neste caso, entre as empresas em relação às quais se dirige o nosso projeto do setor dos moldes,
máquinas, ferramentas para a indústria e da indústria dos plásticos. Bem-vindo a todos e muito obrigado. Passaria a palavra agora ao Sr. Embaixador e, mais uma vez, muito obrigado, Sr. Embaixador, por estar connosco nesta nossa sessão. Muito obrigado. Sim, muito obrigado à Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana pelo convite para estar aqui hoje nesta reunião com os meus caros cidadãos mexicanos, empresários que nos visitam. E a todos os presentes agradeço muito sua presença. Eu gostaria de falar um bocadinho. Já ontem, na inauguração, disse algumas coisas do que eu queria falar hoje, que tem a ver com México como um parceiro comercial importante para Portugal. Por que o meu país, por que o México continua a representar, depois desta pandemia, que teve efeitos econômicos muito graves sobre todos os países, e México não foi a exceção? Mas por que o México continua a ser este parceiro comercial importante para as empresas portuguesas? Bom, porque o meu país, depois desta pandemia, que estamos a sair bocadinho a bocadinho, continua a ter vantagens competitivas que não se perderam com a pandemia. Quais são essas vantagens que fez ao México um país interessante para as empresas europeias e portuguesas? Em primeiro lugar, porque nossa situação geográfica é privilegiada. Nós estamos na América do Norte e continuamos a estar lá depois da pandemia, porque essas coisas não vão desaparecer, e partilhamos mais de 3.000 quilômetros de fronteira com o maior mercado do mundo, que é o mercado dos Estados Unidos e Canadá. ¿No? E isso nos permite ter esta vantagem em relação com outros países. Muitos outros países gostariam de ter pelo menos 3 quilômetros de fronteira com este mercado tão grande, que agora, neste momento, está a ter uma taxa de crescimento bastante importante, de quase 6%. Segundo, porque nós temos uma sólida base de proveedoria. México não é um país só de salários baixos. Isso vai terminar bocadinho a bocadinho, porque os salários no México vão a crescer. Mas México também tem outras vantagens. Tem uma indústria, tem um setor de proveedoria muito importante que não tem em outros países da região latino-americana. Então, não só é uma questão de salários baixos. Se fosse isso, muitas montadoras, por exemplo, iriam a Centroamérica. Não há nenhuma em Centroamérica, onde a Centroamérica os salários são de 2 euros, não, por dia. Então, quer dizer que no México encontramos uma situação onde a base de proveedoria é muito importante, onde temos também, e esse é outro fator importante, recursos humanos bem treinados. Temos uma população de 126 milhões de habitantes e uma população cuja média de idade é de 29 anos. É dizer, ainda temos um bono demográfico importante. É verdade, vai terminar dentro de uns 5 ou 6 anos, mas temos ainda uma população jovem. E esse é outro fator que faz ao México um país competitivo. Temos também, e isso permaneceu durante a pandemia, uma situação macroeconômica estável. Sim? México não se endividou. A dívida pública não cresceu. De fato, o novo orçamento público para o ano 2022 prevê uma redução da dívida de 52% do PIB a 50%. Sim? Temos alta inflação este ano, é verdade, vai chegar quase a 7%, mas é uma inflação importada dos Estados Unidos.
Porque a causa desta inflação, que nos Estados Unidos também vai chegar a 7%, é os altos preços das matérias-primas, devido à escassez de matérias-primas, os altos preços do transporte marítimo, sabem todos que temos um problema de engarrafamento do transporte marítimo, de quebra de todas as cadeias de suministros a nível mundial, e isso tem impactado a inflação em todo o mundo. Temos também um problema de escassez de mão de obra. Sim. Outra vez estava a ler no Economist que nos últimos meses, cada mês, 4 milhões de trabalhadores nos Estados Unidos voltam a casa. Não querem trabalhar. Por menos de $25, eles não querem trabalhar depois do que significou a pandemia, a perda de seres queridos, familiares, colegas, amigos. Não? Então, a situação cambiou muito para todos estes trabalhadores e preferem ir à sua casa e aguardar um ano com todos os apoios federais e vamos ver o próximo ano ou o segundo ano o que vai acontecer. Então, sim, temos essa inflação, mas é conjuntural e vai diminuir a metade no próximo ano. Ao mesmo tempo, o México é provavelmente o único país durante a pandemia e até agora que tem desenvolvido um plano de infraestrutura muito importante. Nenhum país na América Latina que eu saiba tem agora um plano de construção de infraestrutura como nós temos. Já vamos a terminar um novo aeroporto da Cidade do México que tem que ser entregue o dia 22 de março do próximo ano. Tem data exata. Estamos a construir o comboio Maya, onde, por certo, a empresa Mota-Engil está a fazer um dos segmentos, são 5, um dos segmentos mais importantes desse comboio. O mesmo Antônio Mota, Don Antônio Mota, dono da Mota-Engil, me dizia em Porto, a última vez, que ele estava muito contente com o México, porque de todos os negócios da Mota-Engil em América Latina, este ano e o ano passado, todos tiveram perdas, com exceção de México. Sim. Estamos a desenvolver também todo este canal interoceânico, o comboio interoceânico que vai a comunicar e modernizar as comunicações entre o Golfo de México e o Pacífico. Estamos a modernizar os portos. Já terminamos com a modernização do porto de Salina Cruz no sul e estamos a modernizar os outros portos. Estamos a modernizar também as alfândegas. Estamos também a modernizar mais de 200 hospitais, para poder adequar esses hospitais à nova situação sanitária do país. Sim? Também estamos a tentar, e isso vai concluir provavelmente para 2023, que todo o território nacional, e estamos a falar de um território de 2 milhões de quilômetros quadrados, quase 2 milhões, onde vão ter internet, em todo o território. Então, é um plano de infraestrutura que nenhum outro país, durante a pandemia, tem desenvolvido. Então, por isso é que o México é um país que tem essas vantagens competitivas. Quais outras? Somos um país muito aberto ao mundo, ao comércio. Temos 14 acordos de livre comércio com 50 países, incluídos os Estados-membros da União Europeia, com Portugal. Entrou em vigor o acordo de livre comércio com a América do Norte. Em 2016, ninguém acreditava que o México podia ter um novo acordo de livre comércio com a administração Trump. Todos os analistas pensavam que o NAFTA ia acabar e não ia haver outro acordo. Pois temos um novo acordo que entrou em vigor o ano passado. É verdade que é um acordo que não tem as vantagens que tinha NAFTA, sim? Que é muito mais restrito em regras de origem, sobretudo em regras de origem do setor do automóvel. Sim? Agora a regra de origem vai ir de 62,5% a 72%. Então, esse é um grande desafio, não só para o México, mas também para as empresas portuguesas e europeias. Porque agora vamos ter que cumprir com uma regra de origem mais estricta. Vamos ter que cumprir também com uma regra laboral, onde o 40% do automóvel vai ter que ser construído em regiões onde se paga mais de $16 o dia. E isso não é México. Em México não se paga isso. Em México se tem que pagar provavelmente $5 ou $6. Quer dizer que 40% do automóvel vai ser fabricado em Canadá ou os Estados Unidos. Mas vejamos a situação de maneira mais positiva. O 60% desse automóvel vai ser fabricado no México. Sim.
Então, temos, então, esse acordo de livre comércio, sim? Que é todo um desafio, não só para o México, mas também para as empresas portuguesas que foram muito sucedidas na sua inserção nas cadeias de valor da indústria do automóvel, sobretudo a indústria do automóvel alemã. Mas, mesmo com o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, México importa muitos insumos para poder exportar. Só no setor do automóvel, se calcula que o México pode importar de fora da América do Norte até 35 mil milhões de dólares. E no setor de injeção de plásticos, aqui estão os empresários, podem me dizer se estou correto ou não, se calcula que pode ir até um bocadinho mais de 5 mil milhões de dólares de importações, porque não podemos nós produzir tudo. Então, as oportunidades estão lá para as empresas portuguesas. México continua a ser um país que oferece, apesar de toda a situação econômica que teve, oferece muitas oportunidades. O PIB vai crescer já, ou está a crescer este ano, perto dos 6%. Então, temos também um novo acordo com a União Europeia. Sí, agora está em vigor o antigo acordo, mas já negociamos um novo acordo com a União Europeia que permite a meu país um acesso preferencial ao mercado da União Europeia para muitos produtos e a mesma situação para as empresas europeias. Lá estamos numa situação um pouco difícil porque já concluiu a negociação há mais de um ano e não se pode assinar. E não se pode assinar porque as instituições europeias estão lá meio atrapalhadas no seu processo de negociação de acordos comerciais. A Comissão Europeia, que tem a soberania, a competência para negociar estes acordos, não quer perder essa competência perante os parlamentos nacionais. Sim? E então propõe ao México uma ideia de que este acordo que negociamos, que é um só acordo em 3 partes, se divide em 3 acordos diferentes. E isso não é tão fácil para nós, não? Então, estamos a aguardar que a União Europeia possa resolver esse problema de suas instituições e de sua negociação de acordos comerciais. Já sabemos como foi com o Canadá, não? Onde o acordo CETA tardou quase 5 ou 6 anos em todo o processo de ratificação. Então, por isso é que México agora é um país que novamente está a crescer, é verdade, temos desafios internos importantes, sim? Temos que continuar, por exemplo, na luta contra a corrupção, mas já se mostrou que se precisava vontade política para terminar com a corrupção nos altos níveis, mas temos que continuar, isso é uma tarefa que deve continuar nos próximos anos. Outra tarefa, outro desafio para nosso país vai ser tratar de diminuir as desigualdades sociais e econômicas. México é um país, já tenho dito muitas vezes acá, México não é um país pobre, México é um país rico, mas com muita pobreza. E isso não pode continuar assim. Temos que ver como resolvemos, fazemos os mexicanos um esforço para reduzir os níveis de pobreza. E isso não significa reduzir as desigualdades sociais. Isso é outra coisa à parte, também temos que atacar essa situação. Podemos reduzir a pobreza, mas ainda podemos ter desigualdades sociais. Por exemplo, o acesso das mulheres ao mercado de trabalho. Sim? Elas ganham muito menos que os homens no mercado de trabalho, os salários são menores. Esse é um problema de desigualdade social que devemos atender. E isso é também um desafio para nosso país. E o último desafio que eu acho que devemos também resolver é diminuir os níveis de violência e de insegurança que nós temos em algumas regiões do país. Isso é muito importante para muitas pequenas e medianas empresas. Então, temos desafios importantes, também temos desafios a nível internacional grandes, mas também são oportunidades. Temos a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Essa guerra comercial nos abre um panorama diferente. México já se convertiu, dizia o Miguel ontem, no primeiro parceiro comercial dos Estados Unidos desde o mês de abril deste ano.
E vai continuar, a guerra comercial não vai terminar, vai continuar para os próximos anos. Já a administração Biden tem lá como 4 listas de tarifas alfandegárias para produtos chineses. ¿Sí? Temos também a pandemia. A própria pandemia nos abre um novo panorama porque se dá um processo de desglobalização a nível mundial. Somos testemunha de uma desglobalização, de um fenômeno que agora se chama nearshoring. ¿Sí? Muitas empresas querem ter todos os seus processos produtivos e cadeias de suministros perto do mercado. E lá, México aparece como um parceiro importante para Estados Unidos e Canadá. Já muitas empresas americanas estão voltando de China para o México. Bocadinho a bocadinho, são investimentos de 2, 3, 4 ou 7 milhões de dólares de muitas empresas americanas que vão instalar-se no México para poder ser proveedoria em todas as cadeias de valor regional. Sim, então a pandemia nos abre um panorama, umas oportunidades interessantes para o país e para os parceiros comerciais de México também. Temos também outra oportunidade, e já vou terminar com isso, senão vou seguir muito tempo. Por exemplo, o plano de infraestrutura da administração Biden por 1,3 trilhões de dólares. E que isso vai se filtrar com certeza para o México, de alguma ou outra maneira. Já estamos a ver isso, por exemplo, com as remessas que enviam os mexicanos que vivem nos Estados Unidos. Este ano vão chegar provavelmente até 50 mil milhões de dólares. E pode crescer mais nos próximos anos. Enfim, então, com isso quero mostrar que, se bem meu país agora está ainda numa situação onde está a sair desta situação de crise econômica provocada pela pandemia e de crise sanitária, também é um parceiro comercial que está a oferecer aos portugueses e às empresas portuguesas muitas oportunidades. E é melhor ir também para lá. Não? Ir lá ao México para aproveitar os acordos de livre comércio mexicano que dão ao meu país um acesso preferencial a muitos mercados. E que os portugueses e europeus não têm, porque não têm acordos comerciais com a América do Norte. Obrigado. Senhor Embaixador, muito obrigado. Eu, depois da sua exposição, acho que tenho que encurtar o prazo que tinha previsto para os $1.000 milhões entre as trocas comerciais entre Portugal e o México. Portanto, com estas oportunidades, se Deus quiser, estaremos aqui no prazo máximo de 2 anos para comemorar os $1.000 milhões de trocas comerciais. Muito obrigado. E então vou passar a palavra ao Dr. Manuel Oliveira e, mais uma vez, muito obrigado pela colaboração da Cefamol com a Câmara nesta sessão. Muito obrigado. Excelentíssimo Senhor Embaixador do México em Portugal, Senhor Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana, distintos Presidentes da AMMT, da ANIPAC e da COMCE, e também o Diretor-Geral da Modern Martin Shop, caros convidados e participantes nesta sessão, muito bem-vindos. Em nome da Cefamol, do Centinf, onde estamos presentes, e do nosso cluster, gostaria de vos dar as boas-vindas a esta sessão que reúne os dirigentes máximos das associações que representam os setores de moldes e plásticos em Portugal e no México. É com enorme prazer que vos recebemos aqui numa oportunidade única para reforçar relações de cooperação e colaboração entre os dois países e poder dar-vos a conhecer, à comitiva mexicana que nos visita, dar-vos a conhecer in loco as capacidades e competências da indústria de moldes. No caso concreto do nosso setor, o México tem sido, ao longo da última década, um dos principais destinos de investimento das empresas portuguesas, quer por via da criação de novas unidades produtivas, quer pela realização de joint ventures ou acordos de cooperação, que têm sido dinamizados, quer ainda pelas inúmeras ações de promoção que temos realizado no mercado. Apesar de todas estas iniciativas, acreditamos que ainda há muito por fazer nesta matéria e que as relações comerciais entre os nossos países podem certamente ser incrementadas
nomeadamente num mercado que integra o top 3 dos maiores importadores mundiais de moldes para injeção de plástico. Acreditamos que Portugal pode ser um parceiro estratégico nesta área, seja por via das soluções inovadoras e diferenciadoras que apresenta, seja pelas soluções integradas e de valor acrescentado que aporta ao mercado, seja pelo serviço pós-venda, seja pela experiência e know-how que tem no mercado global e que pode reforçar e apoiar o desenvolvimento das empresas mexicanas. Queria dizer-vos também que, ao nível da ISTMA, a Confederação Mundial do Setor, temos tido uma colaboração excelente entre a Cefamol e a AMMT. Ambas as associações integram esta confederação e temos tido a oportunidade de trabalhar em conjunto. E, neste sentido, eu gostaria de dar um cumprimento especial ao Eduardo Medrano, que o esforço que ele tem desenvolvido para que a indústria mexicana reforce o seu posicionamento a nível nacional e internacional tem sido fantástico. Estou certo que continuaremos a trabalhar em conjunto em novos projetos e iniciativas que envolvem Portugal e o México. A terminar, um agradecimento à Câmara de Comércio Luso-Mexicana por reconhecer a relevância que as indústrias de moldes, de máquinas e ferramentas e de plásticos têm para liderar e incrementar um processo que junta os dois países e que certamente incrementará as suas relações comerciais em áreas de grande intensidade tecnológica e valor acrescentado. A todos por participarem nesta sessão, a todos os que organizaram, o nosso muito obrigado e votos de um bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora vamos dirigir ali Señorías, muchas gracias por sus presentaciones.